Olá, queridos, obrigado por sua presença aqui no Claramente, que é apresentado nas segundas, quartas e sextas-feiras aqui no programa Vida e Saúde. Hoje em dia existe dificuldade em muitas famílias para que os filhos respeitem os pais. Então, vamos dar uma olhada em como é possível corrigir isso, ao invés de você, papai, você, mamãe, se deixar levar pelos aspectos maléficos da cultura quanto à educação de seus filhos. A cultura ocidental no pensamento pós-moderno tem trazido pela mídia ideologias absurdas, como a ideologia de gênero, a qual diz que não nascemos com sexo definido e que é normal mudar de identidade sexual a hora que você quiser, né? Surge a legalização do aborto sem qualquer respeito pela vida humana de uma criatura viva no ventre materno. Existem ideologias que querem destruir o plano de Deus de uma família com um pai e uma mãe e construindo famílias com dois pais, homens ou gays, duas mulheres ou lésbicas. Algumas pessoas formadoras de opinião vomitam ideias como a de que os pais não são necessários para educar os filhos e outras questões realmente anormais. Não é incorreto pensar que crianças de famílias há 50 anos atrás se saíram melhor em seus relacionamentos, mesmo tendo sido criadas em lares imperfeitos. Afinal, não existe nenhuma família em que tudo é perfeito. Existem sim famílias mais bem organizadas em termos de vida afetiva do que outras, mas mesmo assim elas também podem ter alguns desafios e dificuldades no relacionamento entre seus membros. Com a filosofia pós-moderna que relativiza tudo, as crianças ficam mais confusas. Os princípios cristãos bíblicos realmente dão aos pais ferramentas importantes para a proteção dos filhos diante de uma sociedade com conceitos duvidosos e muitas vezes opostos ao que o Criador dos seres humanos recomenda em sua palavra, a Bíblia. Não é sem propósito de que muitos pais de religiões variadas que se preocupam com isso. Eles escolhem colocar seus filhos em escolas cristãs adventistas porque entendem que lá eles receberão não somente educação acadêmica convencional, como aprender português, matemática, geografia, história e outras matérias, mas terão a oportunidade de serem ajudadas no desenvolvimento do caráter para o cultivo de comportamento ético, com boa moral, aprendendo princípios bíblicos de honestidade, de verdade, de sentido útil para a vida. As crianças aprendem nas escolas adventistas a terem respeito pelos outros, que está ligado ao respeito por elas mesmas. Isso é importante porque, na cultura atual, as crianças tendem a ter menos respeito pela autoridade adulta e exigem dos pais coisas como se eles fossem empregados delas. Os pais, por sua vez, talvez com medo de dizer não e colocar limite para seus filhos e eles se rebelarem mais tarde, acabam cedendo e fazendo quase tudo o que essas crianças querem. Importante entender que os filhos não se tornam mais felizes quando damos a eles tudo o que eles querem. E eles precisam ser ensinados a respeitar as pessoas mais velhas, as autoridades, desde que são pequenas. A modalidade de criação de filhos saiu de um extremo de ditadura, falta de diálogo e obediência pelo medo dos pais, para outro extremo, que é o desrespeito pela autoridade dos pais, a exigência de que os pais precisam fazer tudo o que os filhos querem na hora que eles querem. A falta de respeito das crianças pelos pais ocorre por negligência dos pais em educar seus filhos desde pequenos a respeitá-los. E veja como que isso acaba sendo levado para a escola. Por exemplo, em que, em alguns casos, os estudantes desrespeitam os professores e até alunos adolescentes agridem professores. Em algumas situações, esses alunos agressivos podem ter proteção da lei, mesmo quebrando tudo na sala de aula e após xingar o professor e mesmo atirar coisas nele. Um absurdo isso, não é?
Onde começa esse abuso por parte dos jovens? Sabe aonde? No lar. Na má educação de alguns pais que acabam também agredindo por palavras o professor de seu filho, que colocou o limite correto para o abuso do aluno. Esses pais, levados pela emoção, sem controle emocional, imaturos, prejudicam seus filhos ainda mais com atitudes agressivas contra a escola e o professor, que não foi agressivo com o aluno, mas tentou discipliná-lo devidamente. Um erro do pai e da mãe que produz filhos sem respeito pela autoridade é colocar o casamento deles, dos pais, em primeiro lugar, deixando em segundo ou terceiro lugar o papel de pai e de mãe. Se você tem filho pequeno, seu primeiro papel na família é ver como educar essa criança da melhor maneira possível. E se esse filho enfrenta você, desobedece a sua ordem de maneira impetuosa, é seu papel, pai e mãe, colocar limite e fazer a criança obedecer, sim. Vamos supor que seu filho de 8 anos de idade enfrente você dizendo com ar autoritário e com irritação que não vai ajudar em nada quando você pediu a ele para colocar, por exemplo, os pratos e talheres na mesa para o almoço da família. Nesse momento é importante você, papai, você, mamãe, parar o que está fazendo, ir até a criança, olhar no olho dela e dizer a ela com amor, mas com firmeza, coisas, por exemplo, você não pode falar assim comigo ou com qualquer outro adulto. Aqui em casa, quem manda é o papai e a mamãe. E quando nós falamos para você fazer alguma coisa, você faz. Você pode também falar assim, você vai pôr a mesa e depois vai para o seu quarto e vai ficar lá até a hora do almoço. Você pode vir almoçar com a gente se ficar bem comportado. E se esse menino, depois de você colocar essas ordens, ainda enfrentar você como pai ou mãe, cabe umas palmadas no bumbum dele sim. Esta criança precisa aprender agora a respeitar adultos e pessoas de autoridade para que no futuro ela não tenha problemas com figuras de autoridade. Existem informações falsamente científicas que dizem que dar palmadas nas crianças faz com que elas se tornem violentas mais tarde, mas não há evidência disso. Uma coisa é uma criança ser vítima de violência em casa e outra é ela receber palmadas adequadas e oportunas feitas com amor. A violência contra a criança é inadmissível, mas umas boas palmadas no bumbum, administradas ocasionalmente em uma situação disciplinar apropriada, não faz nada além de aumentar o poder da mensagem dos pais para a criança, aumentando a probabilidade da criança parar de se comportar de maneira errada. E pai e mãe têm a obrigação para com seus filhos de fazer com que parem de se comportar mal. Não se deve negociar autoridade com uma criança. Quem manda em casa é o pai e a mãe. Claro, os pais podem errar por agirem de forma ditatorial, por exemplo, não deixando que o filho ou a filha expresse algum sentimento doloroso e mandando a criança calar a boca sem nem ouvir o desabafo dela. Isso é abuso. A criança tem o direito de desabafar, mas ela não tem o direito de faltar com respeito pelos pais e mandar neles. Na educação de nossos filhos, existe um tempo para nos aproximarmos deles com carinho, elogiá-los por coisas boas que eles fizeram, e coisas assim fornecem a eles um senso de pertencer, de serem amados e aceitos. Por outro lado, há também um tempo em que é preciso atuar com firmeza para fazer as correções dos erros deles e aplicar a disciplina adequada. Se um pai e mãe vivem somente elogiando seus filhos e deixam correr solto os atos egocêntricos deles, se ficam omissos diante de atitudes irresponsáveis para a idade de cada filho, isso prejudica as crianças porque elas deixam de receber os benefícios da disciplina. Então, queridos, por hoje é isso. Seja firme, papai, seja firme, mamãe, com seus filhos. Olha, o amor tem que ser firme para o bem deles.
Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Obrigada, Dr. César. Muito interessante esse assunto. E você já sabe, né? Se quiser rever o conteúdo do Claramente, basta acessar as nossas playlists lá do YouTube. Você vai encontrar Claramente. youtube.com/Vida e Saúde NT. Tem que ter o NT no final, tá bom? Agora é o seguinte, eu tô nesse momento aqui pré-culinária e hoje vai ter uma receita super bom por aqui, mas às vezes você se pergunta, né, onde eu vou encontrar produtos de qualidade, produtos que podem transformar a minha culinária numa culinária mais saudável, livre de produtos de origem animal? A Superbom tem tudo para você. Tem carne vegetal, tem bife, tem salsicha, tem empanadinho, tem hambúrguer maravilhoso. Sem contar, gente, a tradição dos sucos integrais, do mel, da geleia, dos queijos também veganos, uma variedade enorme. Tudo sem origem animal, com ingredientes de verdade, que você conhece o nome. Você vai ver só, é só comprar para você dar uma checada nos ingredientes lá atrás, você vai ter certeza do que eu estou falando aqui para você. Aí, para você adquirir um produto da Superbom, tá mais fácil do que você imagina. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, aparecendo na sua tela agora. Isso, olha, vai, pega o celular, dá tempo, pega aí, aponta para esse QR Code, você vai receber aí, você vai perceber as possibilidades de compra. Se você quiser comprar pelo site, é o seguinte, lojasuperbom.com.br para você comprar os produtos Superbom com desconto de até 30%, participando das promoções semanais e melhor ainda, quem sabe até se tornar um cliente VIP da Superbom. Se você acessa o site, se cadastra, você vai receber ali descontos exclusivos. E aí sim, eu quero ver a sua salsicha, aquela receita caprichada que você aprendeu aqui no Vida e Saúde, aqui na nossa telinha, manda a foto pra gente, tá bom? Superbom, gente, está há 95 anos levando saúde pra sua mesa. A gente faz um rápido intervalo, na volta, vamos juntos fazer a salsicha cremosa. E a salsicha da Superbom, então vai ser uma receita muito rápida e gostosa para você.